Então, gente, lembrando, veja só, hoje nós estamos conversando sobre essas questões, estruturando o nosso raciocínio. Eu quero que você tente fazer essas questões. Depois nós vamos, logo na semana seguinte ao carnaval, liberar aí as nossas respostas, ok? Uma síntese de gabaritos. E eu quero que vocês confiram. E na próxima aula nós vamos novamente discutir os pontos de dúvida. Quem tiver dúvida vai mandar para mim através do sistema da sua mensagem, né? E a gente vai respondendo essas dúvidas na medida em que elas forem aparecendo, ou pela sua mensagem, ou aqui em aula, dependendo aí dessa reiteração ou do número de dúvidas pertinentes a respeito de um determinado ponto ou uma determinada situação, certo? Podem perguntar à vontade, perguntem o que vocês quiserem, todas as dúvidas serão respondidas, ok? Então vamos lá, vamos agora para a questão de número 2. Quero que vocês prestem atenção na questão de número 2, porque a questão ela foi feita de propósito, ela foi extraída também de um concurso para delegado. Ela é uma questão feita propositalmente, eu coloquei ela aqui propositalmente, por conta de um detalhe da questão que derrubou inúmeros candidatos naquela prova. A questão realmente, ela tinha uma pegadinha, certo? E numa situação como essa, você tem que ter muita atenção na hora da nossa prova. Você tem que ter realmente um feeling e saber assim interpretar aquilo que realmente o examinador pretende, ou enxergar o que está por trás da pergunta, ter atenção em determinados detalhes no enunciado de uma questão, para não correr o risco de ratear e acabar, obviamente, repetindo apenas a letra da lei e não apresentando o raciocínio jurídico que o examinador queria que você apresentasse em sua resposta, ok? Lógico, no nosso sistema, na nossa prova, é uma peça cautelar. Nesse caso, não necessariamente haverá uma peça, mas eu preciso que você, aquele esquema que nós falamos em aula anterior, eu preciso que você saiba, ainda que a peça seja, que a princípio a nossa peça seja uma peça cautelar, eu preciso que você saiba estruturar todas as peças, mesmo aquelas que estariam a cargo do escrivão, que o delegado saiba como se elabora e tudo mais. Para isso nós temos modelos, eles serão todos postados e tudo mais, e para isso exatamente essas questões elas interessam, ok? Então mostra, por favor, mostra para mim, Sabrina me guia hoje. Vejam aí a questão de número 2. A questão de número 2 é a seguinte, é uma questão adaptada. Bom, na manhã de segunda-feira, dia normal de trabalho, agentes penitenciários de serviço na penitenciária de Bangu prendem em flagrante João, que estava agredindo José. Tanto João como José cumprem pena na referida instituição. Então, olha para cá. João e José são presidiários. Estão cumprindo pena no complexo penitenciário de Bangu, ok? No entanto, João agride José. Não, peraí. João agride José, certo? E agentes penitenciários presenciam as agressões, efetuam a prisão em flagrante de João, ok? Muito bem, mostra lá. Definitivamente, condenados que foram definitivamente a 8 anos de reclusão por tráfico de drogas. Então, são 2 traficantes condenados, cumprindo pena, um agride o outro dentro da carceragem, ok? Dentro da carceragem. Bom, vamos lá. Levados à presença do diretor da unidade, este determinou a condução do agressor, da vítima e das testemunhas para a delegacia de polícia da área. Correta a postura? Está certo? É preciso, neste caso, que se tomem as medidas necessárias em relação àquelas lesões causadas por João em detrimento de José, em relação à vítima José. Ok? Muito bem. Uma vez que José manifestou a vontade de representar pelo processo em face de João. Então, tudo está a indicar que é um crime de lesão corporal, certo? Lesão corporal leve, e no momento em que é lesão corporal leve, nós sabemos que a Lei 9.099 de 95 exige a representação do ofendido. Então, José, vítima, manifestou o interesse na representação, então é caso, obviamente, de condução até a delegacia para as medidas necessárias, não é isso? O problema, gente, é que lesão corporal leve é uma infração de menor potencial ofensivo.
E em se tratando de uma infração de menor potencial ofensivo, chegando em sede policial em estado de flagrância, autor do fato e vítima, o correto seria, na forma do artigo 69 do Código da Lei 9.099 de 95, que o delegado de polícia lavrasse um termo circunstanciado. Então, a Lei 9.099, no artigo 69, estabelece que, comparecendo em sede policial em estado de flagrância o autor do fato, deve a autoridade policial lavrar um termo circunstanciado e remeter o termo circunstanciado imediatamente ao juizado especial, ok? Então, lavra-se o termo circunstanciado e remete o termo circunstanciado de imediato ao juizado. Essa questão era uma questão, na verdade, era uma questão objetiva, uma questão de múltipla escolha. Por isso que eu disse que ela foi adaptada, ok? Da prova de delegado. Na verdade, ela era uma questão de múltipla escolha que eu estou adaptando para uma questão de peça profissional, ok? Então, eu quero que você preste atenção num detalhe importante. A Lei 9.099, ela deixa muito claro no artigo 69, vamos dar uma olhada no artigo 69 da Lei 9.099? Então, ela deixa muito claro o seguinte, veja só. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato, que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Ficou claro? Então vejam, na verdade, a Lei 9.099, a redação do parágrafo único foi dada pela Lei 10.455 de 2002, incluindo aí uma questão relacionada à violência doméstica. Mas o que se pretende daqui é o seguinte, antes dessa alteração, a Lei 9.099, ela tinha uma redação bem simples. A redação era a seguinte, que se o autor do fato, em estado de flagrância, se não fosse possível a remessa imediata do termo circunstanciado ao juizado especial, o delegado iria exigir do autor do fato o termo de compromisso de comparecimento ao juizado na data designada. Em caso de recusa na assinatura do termo de compromisso, lavraria o auto de prisão em flagrante, ok? O que não muda, repare que hoje a redação ela diz, novamente, ao autor do fato que após a lavratura do termo, que é o termo circunstanciado, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, ok? Então, repare, o que nos interessa daqui? O indivíduo, repare, ele está em estado de flagrância numa lesão corporal leve. Lesão corporal leve é infração de menor potencial ofensivo. Se nós estivéssemos diante de uma lesão corporal leve, numa outra hipótese qualquer, que não fosse a hipótese desta questão, outra, não é outra, mas vamos imaginar que fosse outra hipótese de lesão corporal leve. O que faria o delegado? Lavraria um termo circunstanciado, ok? Exigiria do autor do fato, se não fosse possível a remessa imediata, exigiria do autor do fato um termo de compromisso de comparecimento ao juizado e liberaria o indivíduo. Por quê? Porque não vai lavrar auto de prisão em flagrante, porque na Lei 9.099 a regra é o termo circunstanciado com o termo de compromisso, caso seja impossível a remessa imediata, porque de preferência deve haver a remessa imediata. Mas não havendo possibilidade, certo? Então, lavra-se o termo de compromisso, lavra-se o termo circunstanciado, exige-se o termo de compromisso e libera o conduzido, ok? Então, houve a captura, houve a condução, mas não vai haver a lavratura do flagrante, ok? No entanto, deixa eu te fazer uma pergunta. João, no nosso exemplo, pode lavrar um termo de compromisso, pode assinar um termo de compromisso? Porque, vejam, na Lei 9.099, realmente a regra é lavra o termo circunstanciado e remete imediatamente ao juizado.
Por que imediatamente? Porque a Lei 9.099, ela prevê um juizado especial criminal que funciona tal qual a delegacia 24 horas. Então, a Lei 9.099 faz previsão expressa de atos nos juizados especiais criminais praticados no período noturno. Bom, então, tecnicamente, a delegacia funciona 24 horas, ocorreu o flagrante, o indivíduo chegou em sede policial conduzido em flagrante, a vítima também, né? O delegado lavra o termo circunstanciado, remete agora para o juizado, vítima e autor do fato são levadas também ao juizado, onde agora mesmo vai se realizar a audiência preliminar, na qual irá ocorrer a tentativa de conciliação. Essa era a ideia da Lei 9.099, a de celeridade absoluta, de imediatidade no procedimento, entendeu? No entanto, nós sabemos que nem sempre essa remessa imediata é possível. Então, a própria lei abriu a brecha. E aí disse, em caso de impossibilidade, olha só, em caso de impossibilidade acabou virando a regra, né? Então, o termo circunstanciado, vejam, no caso de impossibilidade de remessa imediata, vai ser lavrado e vai ser exigido do autor do fato um termo de compromisso de comparecimento. Bom, repare que o termo circunstanciado, ele substitui o inquérito policial. O termo de compromisso, ele substitui a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, quando se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, a regra é não autuar em flagrante e não instaurar inquérito. No lugar do inquérito, termo circunstanciado. No lugar do flagrante, termo de compromisso. Agora, se não for possível lavrar o termo de compromisso, porque o indivíduo se recusa a assinar o termo de compromisso, então eu vou lavrar o auto de prisão em flagrante. E nós sabemos que o auto de prisão em flagrante é cognição coercitiva. Ele impõe a instauração do inquérito. Então, lavrou o auto de prisão em flagrante numa infração de menor potencial ofensivo, o auto de prisão em flagrante vai necessariamente instaurar o inquérito policial. E aí vai ter um inquérito policial numa infração de menor potencial ofensivo. Não muda nada. Por que não muda nada? Porque a infração não deixou de ser de menor potencial ofensivo porque existe um inquérito. E a competência continua sendo do juizado especial. Ok? Bom, mas aí veja só nosso problema, né? A lei, ela, no primeiro momento, naquela primeira redação que foi apresentada pela lei, que foi alterada em 2002, mas aquela primeira redação apresentada pela Lei 9.099, ela fazia a previsão de lavratura do auto de prisão em flagrante no caso de recusa do autor do fato na assinatura do auto, do termo de compromisso. Ok? Que o auto de prisão em flagrante pode ser assinado a roubo, mas o indivíduo se recusou a assinar o termo de compromisso? Recusa. Então, autua em flagrante. E aí aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal, concedendo a liberdade provisória mediante fiança, já que a infração tem pena inferior a 4 anos. Né? Bom, e aí vem a questão. Veja só. A lei só fez a previsão inicial de recusa. Mas existem casos em que as pessoas não podem assinar um termo de compromisso. Vamos dar um exemplo. O indivíduo que está preso pode assinar um termo de compromisso que vai a algum lugar? Porque João, ele está preso, cumprindo pena na presidiária de Bangu. Ele pode assinar um termo de compromisso que vai comparecer em algum lugar? Ele vai dizer o que no dia? Abre aí, eu tenho que ir? Entendeu? Vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa que esteja interna no hospital psiquiátrico, ela pode assinar um termo de compromisso que vai a algum lugar? Uma pessoa que não tenha capacidade de autodeterminação? Entenderam? Termos de compromisso não podem ser assinados a rogo. Termos de compromisso não podem ser assinados por terceiro. Ninguém pode se comprometer a ir a algum lugar por alguém. Ok? Então, numa situação como a da questão, é caso de lavratura de auto de prisão em flagrante. Autua-se o flagrante, ok? O flagrante instaura o inquérito e pega o preso, agente, o preso agressor, o preso vítima e devolve para o presídio. Ficou bem claro? Sem prejuízo de todas as outras formalidades normais do flagrante, comunicação ao juízo, etc. e tal. Ok? Então, repare, a infração é uma infração de menor potencial ofensivo? É. Mas naquele caso da questão, é caso de lavratura de auto de prisão em flagrante.
e é o que eu quero que você observe como resposta para essa questão, ok? E a elaboração de um auto de prisão em flagrante, que você observe como se estrutura um auto de prisão em flagrante, até porque a questão pode trazer aí algum tipo de hipótese envolvendo isso. Não acreditamos, mas é melhor a gente prevenir do que remediar, ok? Então, voltando na questão, veja só, na manhã de segunda-feira, dia normal de trabalho, os agentes prendem João, que estava agredindo José, os dois cumprem pena, são presidiários. Então, vejam, eles não têm o status de liberdade necessário para assinar um termo de compromisso de comparecimento a algum lugar. Então, nesta hipótese, é caso de autuação em flagrante, instauração de inquérito policial, numa infração de menor potencial ofensivo, ok? Obviamente, comunicação da prisão ao juiz, etc. E, vejam, devolução dos indivíduos até a carceragem em que se encontram, certo? Vão continuar presos na carceragem em que já se encontram, obviamente, custodiados, que é o presídio de Bangu, certo? Pela pena já imposta, certo? Então, era isso que eu queria que você visse nesta questão. Então, veja só, na delegacia de polícia, José ratifica a representação. Então, está presente a condição específica de procedibilidade necessária à lavratura do auto de prisão em flagrante. Na hipótese, não é hipótese de concessão de liberdade provisória, obviamente, em razão do fato de que ele já se encontra preso por outro motivo, né? Então, José ratifica a representação e é levado a exame de corpo de delito, constatando os peritos que se trata de lesão corporal de natureza leve. Diante disso, como deverá proceder a autoridade policial? Nesta hipótese, lavrar auto de prisão em flagrante, instaurar o inquérito e devolver preso vítima e preso agressor para o presídio, ok? Então, era isso que eu queria daqui, tá? Mas eu quero que você observe, em razão dessa questão, o auto de prisão em flagrante, tá? Muito bem, questão agora de número 3. Vamos olhar a questão 3. Então, vamos lá. Essa questão, gente, também é questão delegado de Polícia Civil, mas adaptada. Então, essas questões, quando não for de delegado, eu aviso. Mas essa também é delegado civil adaptada para uma questão de elaboração de peça. Neste caso, é uma questão de peça cautelar. Então, vamos lá. A empresa distribuidora de alimentos Cacau vem sendo vítima de constantes roubos de suas mercadorias durante o transporte e distribuição. As investigações demonstram existir um padrão vinculado especificamente à empresa, o que demonstraria a participação de funcionários internos na empreitada criminosa. Por tal motivo, a autoridade policial representa e o juiz decreta a instalação de escutas telefônicas nos aparelhos de telefones convencionais da Cacau. Após 2 dias de escuta, a polícia ouve e grava no telefone convencional de uso exclusivo do funcionário Luiz Carlos conversas do mesmo com terceira pessoa não identificada, passando as rotas dos caminhões de distribuição das mercadorias naquela semana, bem como a indicação de quais caminhões seguiriam sem segurança. Em outra conversa, dias depois, as escutas também apuram 2 possíveis endereços para os quais as mercadorias subtraídas deveriam ser levadas, sendo estes Avenida Afonso Pena, número 600, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Rua Barão do Rio Branco, número 1431, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sabendo que as mesmas gravações indicam que as ações dos meliantes na semana em curso já tiveram início e prosseguirão pelos próximos 2 dias, indique as medidas processuais cabíveis e elabore a peça ou as peças cautelares, ou cautelar, peça cautelar ou peças cautelares, adequado ou adequadas, ok? Então, na verdade, essa é uma questão para a gente estruturar aí a possibilidade de uma peça cautelar e qual seria essa peça cautelar, ok? Então, vamos novamente analisar aqui a hipótese da questão. Então, repare, você tem uma empresa distribuidora de alimentos. Essa empresa distribuidora de alimentos, provavelmente através do seu responsável, está desconfiada de que os roubos das cargas vêm tendo ligação com os funcionários da própria empresa, porque sempre saem as rotas, existe alguma ligação dos roubos com a rota específica seguida pelos caminhões. E então ocorre, através da investigação regularmente instaurada,
um pleito de escutas telefônicas colocadas dentro dos telefones convencionais da empresa. Então, existem as escutas, elas estão judicialmente autorizadas. Não há que se falar em prova ilícita no caso, gente. Ainda não chegamos nas questões relacionadas a provas obtidas por meios ilícitos. Vejam, a questão, ela deixa bem claro que houve uma investigação, que essa investigação, ela leva a ideia, não é isso, de que, a suspeita de que existe um fornecimento de informações por parte dos funcionários. As escutas são judicialmente autorizadas e se a questão quisesse insinuar a possibilidade de prova ilícita, ela teria feito. Ela não fez, ok? Então, para todos os efeitos, a escuta é legal, certo? Então, as escutas ambientais foram colocadas, na verdade são interceptações, os interlocutores não sabem que estão sendo ouvidos. Essa é a diferença entre uma interceptação telefônica e uma escuta telefônica. É evidente que na nossa prova ou em outras, a expressão escuta telefônica, ela pode aparecer e pode ser empregada para identificar escuta do escutar, né? Então, muitas vezes, a expressão escuta telefônica, ela aparece no sentido lato sensu. E o que seria escuta telefônica? Ela incluiria a escuta, estrito sensu, e a interceptação. No entanto, estrito sensu, existe diferença entre interceptação e escuta. E é o que efetivamente nos interessa. Nós não podemos correr o risco de, na hora da prova, na prova discursiva, apresentar uma nomenclatura que não seja aquela adaptada. Então, veja só, hipótese, né? Eu preciso diferenciar o que seria interceptação telefônica do que seria escuta telefônica. Então, repare, interceptação telefônica ocorre quando a polícia, enfim, ou outro indivíduo, pode ser uma investigação criminal que não seja realizada pela polícia, pode ser a própria polícia, enfim, na verdade, um terceiro estranho aos interlocutores. Ana, como assim estranho aos interlocutores? Alguém que não participa da conversa, que não é interlocutor. Então, um terceiro estranho aos interlocutores está ouvindo e gravando a conversa sem que os interlocutores saibam que estão sendo ouvidos. Então, numa interceptação telefônica, obrigatoriamente ocorre a violação do sigilo de todos os interlocutores. Hoje eu não posso falar de 2 interlocutores porque é possível o bate-papo numa ligação telefônica. Então, pode acontecer de eu estar, na verdade, violando o sigilo de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, na verdade, na interceptação, eu tenho a violação do sigilo de todos os interlocutores envolvidos, porque nenhum deles sabe que está sendo ouvido, ok? É diferente do que ocorre numa escuta telefônica. A escuta telefônica estrito sensu, ela na verdade ocorre quando um terceiro que não participa da conversa, portanto estranho aos interlocutores, ele na verdade está ouvindo e gravando a conversa, mas com a anuência de um dos interlocutores. Então um dos interlocutores sabe que está sendo ouvido e gravado, certo? E obviamente anuiu, sabe que está sendo ouvido, continua falando, certo? Então na verdade, na escuta, eu não vou violar o sigilo daquele interlocutor que sabe que está sendo ouvido. Eu somente violo o sigilo do outro interlocutor que não sabe estar sendo ouvido, ok? Então, na verdade, essa é a diferença entre as expressões interceptação telefônica e escuta telefônica. Qual das duas modalidades a questão apresenta? Apresenta uma interceptação. Muito embora, provavelmente, o proprietário da empresa, ou os dirigentes da empresa e tal saibam das escutas, que provavelmente eles próprios estão inteirados da investigação, provavelmente, não estou dizendo que estão, provavelmente, muito embora eles provavelmente saibam das escutas, vejam, é aquele indivíduo que utiliza aquela linha telefônica
que a questão deixa claro é privativa de uso daquele funcionário, ele não sabe que está sendo ouvido. Da mesma forma que o outro, o interlocutor, também não sabe que está sendo ouvido. Então, aquilo se trata de uma interceptação. Muito embora a questão tenha mencionado a palavra escuta. A questão, na verdade, mencionou a palavra escuta lato sensu, certo? Vejam, falou... Não, disse a questão para trás, espera aí. Vamos lá, a instalação de escutas telefônicas. Então, utilizou a expressão escutas telefônicas lato sensu. Mas o que foi, na verdade, aplicado na questão foi uma hipótese de interceptação telefônica. Ana, alguma diferença em relação aos requisitos da Lei 9296 de 96? Não. Para uma escuta ou para uma interceptação, os requisitos são os mesmos, porque em ambos os casos eu tenho violação do sigilo das comunicações telefônicas. Em ambos os casos eu dependo de autorização judicial, em ambos os casos somente nas hipóteses previstas na Lei 9296 de 96, portanto crimes punidos com reclusão, prazo de 15 dias, quando a medida for totalmente indispensável para o avanço das investigações, já houver esgotamento das vias ordinárias, tudo isso, ok? A gente já vai tratar. Mas, voltando lá, mostra. Então, por tal motivo, a autoridade policial representou, o juiz decretou pela instalação das escutas, certo? Então, essa é a primeira coisa que podemos extrair daqui, né? Essa representação por uma interceptação telefônica no caso da empresa Cacau. Então, eu quero que você, antes de qualquer outra coisa, elabore esse pedido de interceptação telefônica, ok? Depois, vamos lá. Após 2 dias de escuta, a polícia ouve e grava no telefone convencional, não é isso? Que, vejam, ele está passando as rotas dos caminhões de distribuição. Daquela mesma semana, indicando quais seriam os caminhões que seguiriam o seu trajeto sem o acompanhamento de uma segurança, de uma escolta. Certo? Depois, numa outra conversa, é liberado o endereço para os quais as mercadorias seriam levadas. Então, quais são as possibilidades aqui? Primeiro, eu tenho o endereço para o qual as mercadorias serão enviadas. Então, daqui eu posso, efetivamente, pleitear uma busca e apreensão. Então, essa é uma das medidas possíveis, ok? Uma medida cautelar de busca e apreensão. Então, essa é uma das hipóteses, certo? Em razão do que a questão indaga. Nada impede que você elabore a peça requerendo, como se você tivesse anteriormente requerido as interceptações. Mas, o que me interessa mesmo é a medida cautelar de busca e apreensão nos endereços indicados. Então, você tem o endereço certo, você sabe que a busca e apreensão tem que ser o mais determinada possível, em local o mais determinado possível, você tem o endereço. Então, isso facilita, obviamente, um pedido de busca. Agora, não apenas a medida cautelar de busca e apreensão. Uma outra medida nesta investigação seria, obviamente, uma possibilidade de flagrante retardado ou diferido. Não é isso? Você tem as rotas dos caminhões. Lógico que o alvo mais fácil seriam os caminhões que seguem sem a segurança, sem a escolta. Então, seria bem tranquilo para a polícia fazer o acompanhamento, lógico, de longe, não é isso? Numa hipótese de flagrante retardado ou diferido, uma espécie de ação controlada para fins, obviamente, de captura, prisão, enfim, acompanhamento e identificação do destino daquelas mercadorias. Ana, haveria necessidade, neste caso, de uma representação por uma medida cautelar? Não necessariamente, porque não chega a haver uma infiltração de policiais dentro de nenhum tipo de organização, seria realmente mais um acompanhamento de campo, apenas um flagrante retardado, mas é uma das medidas possíveis na questão que é o objeto aí da nossa análise, ok? Mas nessa questão em especial, eu quero uma medida cautelar de busca e apreensão. Lembrando que a busca e apreensão está indicada nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, ok? Vamos elaborar.